galera, estamos aqui de novo para falar do grupo do primeiro colocado no ranking da FIFA, que é o nosso Brasilzão, que já chega nessa Copa numa eliminatória onde passou a piroca em todo mundo. Exatamente. Antes de começar, pessoal, hoje sabadão, amanhã tem estreia da Copa do Mundo. Claro, Catar e Equador é um jogo muito ruim, mas em 2018 se enfrentaram, deu 4-3 pro Catar, jogão, promessa de jogão, então enfim, só que é Copa do Mundo, né? O clima é diferente. Antes de começar, deixa o like, se inscreva, compartilhe com seus amigos, porque você vai chegar amanhã na Copa sabendo tudo, só que para você saber tudo, você tem que saber o grupo G e o grupo H da nossa seleção brasileira, que passou em todo mundo, né? Ali, ó, sambou. Grupo G, bora lá, Brasilzão. Bora lá? Solta a vinheta. E já como foi falado anteriormente, o Brasilzão sobrou nas eliminatórias, André. Até acho que foi soltado um spoiler no vídeo ou de sexta-feira ou de quinta-feira, que o Brasil fez a melhor campanha da história das eliminatórias sul-americanas. 14 vitórias, 3 empates. Detalhe, teve uma partida que não foi realizada. Exato, com um jogo a menos, né? Perfeito. Invictaço o Brasilzão. E a gente já sabe que a gente é brasileiro, mas, né, como que basicamente joga a seleção brasileira? Seleção brasileira, muito tempo se falou da dependência, né? Neymar dependência, né? E eu acho que, visto o que aconteceu em 2014, visto o que aconteceu em 2018 ali, eu acho que pro Brasil, eu acho que chega nessa Copa do Mundo mais tranquilo, né? Os jogos que o Tite fez sem o Neymar foram determinantes para dar um alívio pro torcedor brasileiro e mostrar que o Neymar é importante, é a cereja do bolo ali, é o jogador referência da seleção na questão técnica, porém tem outros caras ali que podem dar conta do recado também. E se parar para analisar, pegando como base o que o Brasil está jogando, quem surgiu muito bem, Rodrigo e Vinícius Júnior estão jogando muita bola, Paquetá se encaixou no meio, Bruno Guimarães, por mais que independente de quem seja titular ou não, está jogando bem no Newcastle, muitos jogadores estão jogando bem. Preocupação maior é realmente nas laterais, principalmente por conta da polêmica escalação, né, convocação do Dani Alves. Assim, dificilmente vai entrar em campo, talvez o Tite coloque no segundo tempo ali só para dizer que vai colocar, né? Mas esse é o único problema. Eu acho que a seleção está muito coesa, o goleiro não se discute ali. Tem gente que prefere outro, mas os 3 goleiros eu acho que é aqui teria que ter ido. Na zaga, alguns acontecem, mas eu gosto muito da dupla de zaga do Brasil, ainda gosto muito. E o recado que o Tite passa ao levar 9 atacantes é muito claro. Nós vamos para atacar. E o Brasil é assim, né, cara? Não adianta querer se defender. Houve muita polêmica, Gabigol não foi convocado, Firmino, o Tim Vickery lá, que trabalhou na Sport TV, que é aquele inglês, ficou completamente incomodado com a não convocação do Firmino. Então... É que os ingleses curtem muito o Firmino, né? Você vê hoje, se você procurar tweets, o Bob Firmino, eles falam muito do Firmino e tem uma confiança gigantesca nele. Claro, é bom isso, mas enfim, né? Eu acho que é algo que a gente sabe muito bem que as opções que estão lá podem dar conta do recado e se precisar, acho que tá tranquilo. Como eu falei, 9 atacantes, o recado do Tite é muito claro. Que bom, cara. Eu sou muito mais adepto do time ofensivo do que defensivo. Eu acho que... Apesar de para muitos o Tite ser retranqueiro, né? Pois é. Ele ganhou no Corinthians com um time retrancado, né? Uma zerinha feia, né? Mas é isso aí. Brasil tá aí. Brasil, querendo ou não chegamos na hora das bandeirinhas ainda, mas com certeza um dos favoritos ao título. Hype ou não, o povo tá aí, o torcedor tá aí, o torcedor tem que apoiar. Quinta-feira, encontro marcado você com a tua televisão, né? Eu acho que assim, os brasileiros, pelo que eu vejo, não estão tão confiantes na seleção. É o que eu sinto aqui dentro do Brasil. Mas a imprensa internacional, eu vejo que ela tá, a palavra é essa, apavorada, com principalmente com a parte ofensiva do Brasil. Então vamos lá, melhor campanha do Brasil, obviamente é o único, todo mundo tenta, né? O único pentacampeão, exato. Você sabe de cabeça listar os anos que o Brasil foi campeão? Tá aqui, ó, a playlist tá em cima da minha cabeça.
Tá cortando por aqui, mas enfim. 5862-709402. Ah, que bonitinho. Quem escuta aquela musiquinha do movimento verde e amarelo deve decorar e deve saber, né? Uma curiosidade, vamos falar então das curiosidades aí da seleção brasileira. O Brasil ostenta o título, além das 5 estrelas no peito, ostenta o título que é a única seleção que participou de todas as edições da Copa do Mundo até hoje. Teve risco? Teve. Piriricou? Não ia, piriricou, mas foi pra todo mundo. Em 94 quase não foi, né? Exato. O baixinho teve que ir lá pegar debaixo do braço e... E se não fosse o Tite ali em 2014 também, a gente tava, né? Pra 2018, né? 2018, desculpa. Se fosse o Tite pra 2018, nós tava, né? Eu tenho uma curiosidade interessante do Brasil. E escrevendo, todo mundo tenta, eu descobri que em 1970, todos os jogadores do meio para frente da seleção brasileira eram os camisas 10 dos seus respectivos clubes. Lembrando que, ainda então, naquela época, a magia da camisa 10 era gigantesca, né? Geralmente é o craque da equipe que vestia a camisa 10. Hoje nem tanto, né? Mas que momento, né? Isso é legal, né? E ninguém contestou quando o Pelé, que era o camisa 10 do Santos, então, recebeu a camisa 10 da seleção. Outra coisa é que em 86, né, no jogo contra a Espanha, foi tocado o hino da bandeira, não o hino nacional, então mais uma curiosidade da seleção brasileira. E, né, sei lá, 86 não ganhamos, pode ser que isso deu um azarzinho, né? Tem aquela questão 82 que o jogo contra a Itália foi pelo caminho. É verdade. E para finalizar esse momento cultural sobre o Brasil, de curiosidades, não dá para deixar de falar nos números que representam o Brasil. A gente já sabe que o Brasil é o único a participar de todas as edições da Copa do Mundo. O Brasil é o único com cinco conquistas. O Pelé é o jogador com mais conquistas de Copa do Mundo, tem 3, tem mais que a Argentina, por exemplo, né? O Pelé é igual em títulos, por exemplo, a Argentina e a Espanha somadas. É muito interessante esse número. E também o Cafu é o único jogador a participar de 3 finais. Porque em 62 o Pelé não jogou a final. Então o Cafu jogou em 94 a final. Consecutivas, né? Jogou em 2000. Não, mas mesmo consecutivas e jogou em 2002, foi campeão. Jogou em 94, foi campeão, e jogou em 98, perdeu. 98, perfeito. Precisamos citar a questão da 5 quantidade. bandeiras, né? Com toda certeza pro Brasil. Eu acho que nem se não tivesse também, o Brasil sempre entra como favorito, né? Pela camisa, como diriam os irmãos Tavares, a camisa pesa. É pesado. Vamos para o próximo do grupo do Brasil, a Sérvia. A Sérvia parece que todo ano está caindo no grupo do Brasil, né? Assim como a Arábia Saudita sempre cai no grupo da Argentina, a Sérvia cai no grupo do Brasil. A Nigéria no grupo da Argentina. É, a Nigéria também. Não só a Sérvia, daqui a pouco tem mais um time. Tem mais? Você vai entender o que está acontecendo. É que essa combinação de resultados, não, mas não pode ser isso. E existia sim a possibilidade no último pote de repetir-se em sua totalidade o grupo do Brasil. Existia essa possibilidade, né? Mas não foi o caso. 21ª no ranking da FIFA, a Sérvia é a primeira adversária do Brasil na Copa do Mundo, se classificou diretamente no grupo com 6 vitórias e 2 empates. A equipe de Dragan Stojkovic, inclusive, terminou à frente de Portugal, né, da seleção portuguesa, e teve que encarar a repescagem, né? A Sérvia passou direto, Portugal foi para a repescagem para chegar no Mundial. A Sérvia desbancou Portugal no grupo. Exatamente. E engana-se quem pensa que pode ser que seja um jogo bastante defensivo contra o Brasil, mas não sei não, porque nas eliminatórias, em diversos momentos a Sérvia jogou com 3 atacantes, inclusive em variações de 3-4-3 com 3 zagueiros e em 4-3-3 também. Então, sei lá, né? Tem que esperar para ver o que vai acontecer nesse Mundial. Essas seleções que chegam para a Copa do Mundo, mesmo essas seleções que aparentam ser mais fracas, difícil a seleção que joga retrancada mesmo, né? Geralmente, pelo menos 3 no meio campo, eles povoam ali, 4, 5 ali, então é aquela questão ali de um ataque para se defender, né? E esse time da Sérvia é interessante de ver jogar. Você pensa no Mitrovic lá do Fulham, foi artilheiro do time nas eliminatórias, tem o Milinkovic-Savic também, que é um baita do jogador, então é um time interessante de ver jogar. Eu acho que a Sérvia vai fazer uma proposta, obviamente, mais defensiva, mas não aquele clássico ferrolho. Eu acho que vai ter momentos onde a Sérvia vai querer ir para cima e, quem sabe, tentar alguma coisa mais ousada. E lembrando, né, na Copa 2018, o Brasil ganhou de 2-0, gol do Paulinho e do Thiago Silva, mas o jogo... Foi o último jogo da fase de grupos, né? O jogo também não é fácil, né, cara? A Costa Rica, que foi um sufoco. E o problema desse jogo é que é a estreia, né? O Brasil pega a Sérvia já na estreia, então é uma seleção difícil de se encarar, assim como foi a Suíça, né, na última Copa do Mundo. Eu acho que é uma
acho que é uma barreira difícil para a seleção, porém não é impossível. Melhor campanha da Sérvia, a gente tá falando só de Sérvia, né? Então a gente comentava aqui em off que eu lembro do álbum da Copa de Sérvia e Montenegro, que tinha páginas assim. Ele jogou como Iugoslávia. Como Sérvia disputou 2010 e 2018, né? Que foi, a gente já falou no grupo do Brasil. E ficou, né? Ficou. Na primeira fase. E falando de Sérvia, como Sérvia, mesmo em pouquíssimas participações em Copa do Mundo, em 2010, a Sérvia na fase de grupos ganhou da Alemanha e de 1-0. E esse é considerado para o futebol sérvio como um dos grandes jogos históricos da seleção. Lembrando que a Alemanha foi semifinalista daquela Copa do Mundo, viria ganhar depois no Brasil aqui, e foi aquele gol do Puyol já no finalzinho, 1-0 para a Espanha. E sobre as bandeiras, eu acho que não tem... Dá para dar um 3, né? 3 bandeiras, justo, porque pode surpreender. Sim. Né? E o pode surpreender é beliscar um pontinho contra o Brasil, tomara que não. Então, Suíça, 15ª, de novo Suíça, eu acho que dava para pegar ali o raio-x da Copa passada e a gente deixar rolando. Essa foi aí, tá aqui inclusive, tá aqui em algum lugar. Mas Suíça de novo, né? Foi porque a gente falou, quase que se repete o grupo, né? Só faltou a Costa Rica. Eu acho que parece que sempre dá o mesmo grupo, mas é porque o Brasil ficou mais para trás no sorteio, né? Então, assim, tem essa combinação ali dos países, mas de novo, mas não pode ser esse país ali. A gente vai então, chegando a alguns momentos do sorteio onde as coisas vão mudando por obrigatoriedade. O grupo G fica com menos bolinha nos potes, então a chance de vir o mesmo país por conta das regras é muito grande. Se a Sérvia deixou o Portugal para trás, a Suíça terminou na frente da Itália. Olha só que categoria. A equipe do Murat Yakin conquistou 5 vitórias e 3 empates com apenas 2 gols sofridos. Falando dessa questão aí da Suíça, da defesa, a gente viu um hino aí de um clube brasileiro grande aí, defesa... que ninguém passa. Das 8 partidas ficou sem tomar gol 6 vezes, cara. 6. Ou seja, levou um golzinho numa e outro golzinho na outra e eu não sei você, André, fazendo essa análise, eu acho a Sérvia um pouquinho melhor que a Suíça hoje no papel e na maneira de jogar, mas a Suíça é um time que leva poucos gols. O técnico postou um time 4-2-3-1, né, nos últimos jogos aí que foram vistos, então assim, tem bastante gente para voltar, né, parando um pouquinho para pensar. Tem 4 já defensores, aí 2 ali, é muita gente, 3 mais intermediários que certamente vão recuar. Essas 2 linhas de 4 ou de 5 que fica na frente da zaga ali vai isso dificulta as ações ofensivas do outro time, né, congestiona muito. Então, eu acho que se vai ter ferrolho, vai ser contra a Suíça. Lembrando, em 2018 que o Brasil só abriu o placar com gol de fora da área, né? Chute de fora. Mas Sérvia empata na segunda etapa e estreia em 2018 com um empate bem amargo, o que complicou, inclusive, o segundo jogo. Né? Muito bem lembrado. Destaque da Suíça, Xhaka do Arsenal, né? O Shaqiri já jogou no Bayern e hoje é no Chicago Fire, jogou no Liverpool também. E o Zakaria da Juventus aí, promessas que podem complicar a vida do canário belga. Né? Será-se? Canário belga não, canário brasileiro, né? Pô? Melhor campanha foi em 54, olha só. Lá na Suíça. Jogando nas quartas, né? Aí, ó. Jogando em casa, que nem diria o programa do Instinto Esporte Interativo, parece que o time joga melhor, né? Só o problema é o Brasil em 2014. Você tem impressão, na verdade. E a curiosidade, meu querido Alexak Jochandri? A Suíça, galera, ela é a única seleção a não tomar gols em sua participação como um todo em uma Copa do Mundo. Ah, mas jogou só 4 jogos. Isso quer dizer que foi eliminada. Então foi eliminada sem tomar gols. O que aconteceu? Na primeira fase, 2 empates 0-0 e uma vitória 2-0. Inclusive, esse empate, um dos empates 0-0 foi contra a França, que foi finalista na edição de 2006. Né? E o empate 0-0 nas oitavas contra a Ucrânia, nos pênaltis 3-0 para a Ucrânia, ou seja, na mata-mata não tomou, não fez gol e nos cobranças também não fez gol. Então, em tempo regulamentar, a Suíça é o único time na história das Copas do Mundo a não tomar gol. Tá, mas agora vamos pensar como o palpite do subir a bandeira. Isso pesa para jogar ela para uma 3 ali que pode surpreender ou vamos deixar no 2? Eu acho que é um time que demonstra que sabe jogar muito bem defensivamente. Deixamos por 2 então, corre por fora. Eu acho que corre por fora, né? Camarão, que dorme a onda, 43ª no ranking da FIFA. Camarões terminou na liderança do grupo D das eliminatórias africanas,
Fernando de Costa do Marfim, Moçambique e Malawi, né? Na fase final a equipe perdeu a ida para a Argélia por 1-0, mas virou 2-1. Lembrando que com um gol, né? Timolante, cara, eu tava vendo esse jogo, foi muito foda, cara, muito foda, cara. Lembrando que lá vale o gol fora, né? Então Exato. por isso que... 1-0, 2-1, passou o Camarão. E como que joga a equipe do técnico Rigobert Song? Song lendário, né? Exatamente. Então o que acontece? Depois de se classificar para a Copa do Mundo, o time perdeu pro Egito. Não dá para considerar uma derrota muito... Pô, o Egito tem salário, é um time bom. E foi finalista da Copa da África. E só que perdeu para Burkina Faso, então não fez bons jogos e o técnico foi demitido. Sai o Tony Conceição, entra o Song, daí essa equipe tem jogado no 4-4-2 ou no 4-3-3, né? Faz aquele duplo 6, né? Então é difícil dizer, projetar muitas coisas para Camarões que não seja ficar na primeira fase. Não sei, mesmo tendo lá o Choupo-Moting, que tá numa fase excepcional no Bayern, na Champions League, tá voando. Tem o goleiro lá da Inter lá, Cara, você falou o negócio do Egito, cara. Hoje eu tava almoçando, mesma coisa, cara. Igualzinho o Egito hoje. Eu tava almoçando, cara, igualzinho. Peguei arroz, feijão, batatinha, um bife, não sei o que. Tava saindo e falei assim, ô, tem salada. Tive que pegar um alfacinho, um tomatinho, tá ligado? Melhor campanha foi em um 9-9-0, né? Camarões de Roger Milá caiu na prorrogação, né? Contra a Inglaterra. E a curiosidade africana. A curiosidade é que tem que falar algumas coisas que parecem ser óbvias, né? Fala de futebol africano, você vai lembrar do Eto'o, vai falar... Mas, e vai lembrar de outras seleções, sempre tem uma outra seleção e tem aquelas que se destacam no seu continente. E na África é a seleção de Camarões. É a seleção africana com mais participações em Copas do Mundo. Total de 8, já incluindo essa de 2022. Aí, ó. Mas, você já deu um spoilerzinho na hora da tag, da tática, com né? certeza, uma bandeira. Foi passear. E quem que vai passar? Eu, Alexandre Jorchak, aposto em Brasil e Sérvia. Assino. E nós chegamos na finaleira, o último grupo dessa Copa do Mundo, não menos importante. Mas antes, está gostando? Deixe seu like e aquele beijo especial para a Natália Lima, minha noiva, que representou o TCC dela. Matasse a pau e meu amor, você é fantástica. 9º país no ranking da FIFA, Portugal. Cabeça de chave do grupo H, estamos falando dele, do gajo Cristiano Ronaldo. E assim, todos os anos Cristiano Ronaldo voando. Esse ano, cara, crise na seleção portuguesa, quem sabe, né? É o que basta para eles ganhar a Copa. Mas aí que tá, né, Zanetti? É uma crise aí, principalmente pelo que o Cristiano vem passando no Manchester United ali, né? Porque ele fez força para sair, porque o Manchester não vai para Champions. É feio ver um cara desse calibre jogando uma Euro, É feio. mas faz fazer parte. o quê? Como que classificou? Já demos uma pinceladinha. Perdeu para a Sérvia, né? Teve que ir para a repescagem, eliminou Turquia, depois foi contra a Macedônia do Norte, eliminou também, só que a Macedônia chegou eliminando quem? Eliminou a Itália. Exatamente. Né? A Itália Então, também não ficou contra a Suíça, né? todo mundo esperava Itália e Portugal para fazer aquele embate, mas a Itália não aguentou passar da Macedônia. Portugal venceu a Macedônia e passou para o Mundial. E como que esse Portugal se comporta, Zanetti? Quinta-feira, dia 17, jogou contra a Nigéria. Colocou 4 na Nigéria, bem embalado. Foi 4 no botão. 4-0 para Portugal. Sem Cristiano Ronaldo, que estava com uma gastrite, não jogou. Então... Muito nervoso, né? Pode ser isso. As contas tá chegando e ele tá dizendo. Mas o Fernando Santos elaborou um sistema muito claro para Portugal. Parece que tá tudo assim, mas é que as tendências elas vão, uma pessoa usa, outra vai usar e às vezes pode ver quando o futebol começou a ficar mais compacto, um foi aderindo, outro foi aderindo e assim vai. O futebol vai se modificando, sim, mas é tudo meio parecido, né? É o 4-1-4-1, né? Quase sempre nisso. E no meio tem destaque, André? Tem sempre destaque porque Rafael Leão do Milan, o Milan tá fazendo uma campanha bacana. Bruno Fernandes, né, do Manchester United, que inclusive falei que o Bruno Fernandes era brasileiro aí num Sabecast. E o Bernardo Silva do Manchester City. E todo esse time jogando para ajudar quem? Lógico, pra ajudar, né? O Cristiano Ronaldo a se tornar o melhor. Porque eu sou o melhor. Melhor campanha de Portugal, da Itália não, né? Melhor campanha de Portugal, 66
Lana England, terceiro colocado. Terceiro. Filipão quase igualou. Quase igualou, né? Chegou ali em 2006, desculpa. 2002 foi uma curiosidade. Para você que não tem pelo na pingola ainda e acha que Portugal é uma grande potência aí, uma seleção de tradição, não é bem assim. Hoje sim está se construindo, sim, de 2002 para cá participou de todas as Copas do Mundo direto, né? É a sexta seguida em Portugal, mas, porém, contudo, entretanto, até então, até 2002, Portugal havia participado apenas de 2 edições da Copa do Mundo. A referida 66, ele foi terceiro colocado na Inglaterra, e 86 no México, que já saiu na primeira fase. E, inclusive, o primeiro título oficial de Portugal foi só apenas em 2016, quando conquistou a Euro. Então, gol do Éder. É uma curiosidade que Portugal vem construindo essa emergente potência aí pro futebol, né? Perfeito, né, cara? Precisa de um título, precisa, assim como a Holanda precisa, mas a Holanda já tem toda uma mística de tempos atrás, então precisa. Palpite do Subiu a Bandeira, quantas bandeirinhas, quantos logos? Eu vou jogar, na minha opinião, 4. É que assim, é injusto colocar 3, mas eu acho que 4 dá pra bater de frente com muita seleção aí, dá pra desbancar muita seleção, então 4 com acordo. Teu pai te engana? Vamos para a segunda seleção do grupo H, Gana. 61ª no ranking. 61ª, mas Gana sempre incomoda. Vide ali 2006, que pegamos eles nas oitavas, não deu um jogo difícil, né? Mas Ronaldo deu aquela pedalation, fez o gol. Estava almoçando na frente da televisão, nunca esqueça dessa partida. Foi aquele gol que até 2014 credenciou ele como o maior artilheiro. Exato, mas, né, claro, seleção ganesa. Gabriel Jesus tá aí nessa falta apenas 17 gols com o Gabriel Jesus se tornar Ó, como que ela se classificou? Empatou no número de pontos com a África do Sul, né, no seu grupo, mas chegou a avançar por conta dos critérios de desempate, eliminando a Nigéria lá na fase final e meteu lá, soltou o maço, carimbaço para o Catar. Venceu a Nigéria. Nigéria, adversário sempre figurando aí no grupo da Argentina, venceu a Nigéria e se credenciou para o Mundial, né? Agora falando da maneira de Gana jogar, é difícil porque o técnico saiu, assumiu o interino. Só que essa troca de treinador, André, foi benéfica para a volta do Iñaki Williams, que tinha dito publicamente que não jogaria mais por conta de desentendimentos com o antigo treinador. Boa. Então, quem sabe aí seja um bom reforço aí para a equipe, que tem lá o Thomas Partey, que joga muita bola também. Gana, Alexandre Geuchac, a gente tem uma lembrança muito recente de Gana, que é aquele jogo contra o Uruguai. Isso a gente tá falando de 2010, né? Então, melhores campanhas, já citei contra o Brasil nas oitavas, 2006, que acabou caindo, e aquele lendário jogo contra o Uruguai, que o Soares cabeceou, o Ayew cabeceou, o Soares tirou em cima da linha e... Não sei nem se foi o Ayew que cabeceou, mas enfim... Não alguém cabeceou Quem cobrou o pênalti foi o Jean, né? Foi o Jean. Mas o que é interessante da seleção de Gana 2006 foi a primeira participação, já foi para as oitavas, 2010 já foi para as quartas, né? 2014 no Brasil veio, 2018 não, e agora... E agora 22 o título, né? Gana credenciado, alô você! Mas então a melhor campanha obviamente é as quartas de 2010, jogo épico, que já entra também um pouco na nossa curiosidade, né? Porque as 3 seleções africanas chegaram até as quartas e ficaram próximas de se classificar. O time do Roger Milá estava perdendo na Inglaterra, virou, tomou empate e perdeu na prorrogação. Senegal perde com gol de ouro, né? Elimina a Turquia, elimina a Suécia nas oitavas com gol de ouro, perde com gol de ouro para a Turquia, que foi para a semi com o Brasil daí. E no caso de Gana, moralmente o gol saiu, né? Então ninguém nunca esteve tão perto quanto Gana, porque já era nos acréscimos da prorrogação, o cara cabeceou, o Soares tira com a mão, ainda tem o pênalti. Para muitos, no coração, Gana é semifinalista. Enfim,
Mas não culpo o Soares, porque aqui no Brasil a gente tem Copa do isso Mundo. que faz o futebol ser maravilhoso, né? Copa do Mundo é... Mas a curiosidade envolvendo Gana vai para a edição seguinte. Gana, na fase de grupos, não passou para a segunda fase, porém foi a única seleção que jogou contra a Alemanha do 7-1, na edição de 7-1, que não perdeu. Empata em 2-2 com a Alemanha, não perde para aquela seleção. Mas eu considero que a semifinal Brasil-Alemanha, o Brasil também não perdeu. Palpite do Subiu a Bandeira, Alexandre Geuchac. Então, difícil, segunda seleção que a gente tem esse... Eu pontuei dessa forma, não sei se você concorda, vou pontuar dessa forma, não sei se você concorda comigo. Eu acho que pode surpreender. Nesse grupo, a próxima seleção que a gente vai falar é disparado, assim, mais forte. É um confronto muito interessante, o próximo confronto, o confronto desse grupo é muito interessante, pode surpreender. Eu acho que sim, porque é aquela seleção traiçoeira, né, cara? Por que nós estamos falando que esse grupo é muito interessante? Os polêmicos, Uruguai, né? Os polêmicos. 14º do ranking. O Uruguai, o Celeste. Vai ter o confronto de novo, né? Vai ter o confronto contra a Gana e vai ter o confronto contra Portugal, porque o Uruguai elimina Portugal em 2018. Exato, né? Verdade. Eu vou falar pra você, não chegou no fim ainda. Não me surpreendo se Portugal não passar. Não vai ser algo que eu falo assim, nossa, cara, que zebraça. Lembrando de 2014, o grupo da Itália, Uruguai, Inglaterra, né? Sempre tem isso. Alemanha, 2018, né? Fica na primeira fase, o grupo com Coreia do Sul. Então... Copa do Mundo é Copa do Mundo. Exatamente. Esse grupo é interessantíssimo. Como que chegou? Ficou em terceiro colocado. Terceiro colocado nas eliminatórias. Todos contra todos das eliminatórias ali, ficou em terceirão, né? Os últimos anos isso vem se configurando muito ali. Os três primeiros ali são as três forças do continente, né? É isso aí. 8 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Essa foi a campanha do Uruguai nas eliminatórias. Confesso pra vocês que o Uruguai tem um carinho pelo Uruguai, né? Por conta de um certo camisa 14, né? Então... Agora tá fácil, cara, se entregar. Assim, mas é um nome maravilhoso. Como que joga? É o clássico 4-4-2, mas ele vira um 4-2-2-2. Né? E quem fica flutuando ali é o Arrasca, o teu menino de ouro. Ele fica flutuando ali, é o grande nome do meio do Uruguai. E, ao que tudo indica, né? Mas vamos pensar, levar o Pepe, levar o Daniel Alves. Ao que tudo indica, a última Copa de Cavani e Soares, né? Ainda estão lá os dois. A duplinha, né? Ao que tudo indica, é a última, né? O Soares já veio aqui pro Nacional, perdeu para o Atlético Goianiense. Você falou, né, que o Soares já perdeu pro VAR, já perdeu pro Atlético Goianiense. Soares no Vasco é uma realidade, será? Não é futebol, mas enfim, né? Vamos deixar ele. Melhor campanha, você quer falar da melhor campanha ou podemos passar pra frente? Dá pra pular? 1930 e 1950, né? Os dois títulos, inclusive o Uruguai que é polêmico, né? Que bota aquelas 25 estrelas no escudo, que ele pega uns jogos lá, igual um time aí que bota o Mundial no escudo. Seria o Palmeiras das seleções, então. O que acontece? Por que é emblemático? Em 1970, a primeira edição, e em 1950, aqui no Brasil, Maracanã. O maior público já registrado numa final da Copa do Mundo. Eu tinha uma opinião sobre a Copa no Brasil, mas eu não quero mais. Só dá problema pra nós, deu um Maracanaço, deu 7-1, então eu não quero mais. Exato. Deixa os outros. Chega. Deixa. Curiosidade, Alexandre Geuchac, que tem uns troços também que olha. O que acontece? O Uruguai é o segundo menor país do continente, só fica à frente de Suriname. Mas quando se trata de futebol, é uma das grandes potências, né? Tem duas conquistas, assim como a Argentina, né? Embora para muitos a Argentina seja muito superior por conta dos jogadores que já revelou. Tem uma Mas nós não vimos Didia, né? Não conhecemos aquela fase de ouro ali das Olimpíadas que o Uruguai ganhou também. O Uruguai era, eu não lembro se está empatado, mas com o Argentina os dois maiores campeões da Copa América. Se em extensão territorial é pequenininho, em futebol é gigantesco. Boa. Palpites do Subiu a Bandeira. Quantos logos do Subiu a Bandeira? Eu vou botar um pode surpreender, porque assim, ainda pode ganhar no Portugal na vida. Eu quero muito ver Gana e Uruguai. Esse é o jogo que eu... Gana e Uruguai vai dar. A primeira fase é o que eu mais quero ver. E falamos, Alexandre Geuchac, de 31, né? Falta... Eu estou muito feliz em falar dessa seleção, porque em 2018 ela fez uma coisa muito boa pro brasileiro. Pessoal, estamos falando dela, da Coreia do Sul, do simpático Son, né? Heung-min Son. Então,
28ª no ranking. Tá, mas da fala FIFA. por que eu tô sorrindo, André. Olha, Alexandre Jochak, o que aconteceu? Eu estava almoçando, foi no horário do almoço, ou seja, eu lembro disso, e... Foi no dia do jogo contra o Brasil e Sérvia. Né? Uma coisa que me marcou muito nisso, eu nunca esqueço, você vai me dizer quem era, eu não lembro quem falou isso pra você, que você falava assim, ou é algum parente teu ou... Sérgio. O Neuer saindo do gol, uma hora isso aí vai dar errado. Desde 2010 ele falava isso aí, mas nem sei se 2010 era ele, acho que não era. Era? Sei lá, mas ele... Não, 2010 era. Ele falava, uma hora né, que eu li, não sei o que, uma hora ele vai lá e... Aconteceu 2-0 contra ele, eliminou a Alemanha. No finzinho, né? Aquele segundo gol no finzinho, ele já tá lá, vendido, já tá... Que essa maldição continue caindo sobre os europeus que ganham a Copa do Mundo. Que é ser eliminado na primeira fase E tem uma pra se cumprir agora, então, né? Se Deus, o único que não caiu nessa aí foi o Brasil, em 2006, passou tranquilo. Como que se classificou? Como é que a Coreia pode dizer que eu tô na Copa do Mundo, André? Segundo no grupo A, jogou no grupo A, Irã ficou em primeiro, a gente já falou do Irã, segundo ficou ali. E detalhe pra campanha, né? A gente tá falando de 10 jogos, 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Segundo classificado ali, o segundo colocado no grupo A das eliminatórias da Ásia, né? Ou, se você preferir, eliminatórias asiáticas, né? Atrás do Irã. Bota nos comentários qual que você prefere. 23 pontitos aí, categoria. Joga como o time do técnico Paulo Bento. O Paulo Bento, experiência, hein? Já treinou o Cruzeiro. Foi uma passagem bem tímida, inclusive, não engrenou ali, teve muito ruim a passagem. Não foi tímida, foi péssima. Tímida é o... Tem uns Paulo aí que vem pro Brasil. Tímida é o jeito Globo Querido, de falar né? uma coisa ali, né? É uma bosta. O jeito Caio Ribeiro de falar. É uma bosta, cara. O Paulo Bento ele veio com a missão de organizar esse time da Coreia do Sul, fazer um futebol bonitinho, e há quem diga que conseguiu. E o mais legal é que o Paulo Bento implantou o 4-2-3-1, principalmente pensando que é um time mais modesto, assim, né, cara? E o que é interessante de observar esse time, ele consegue se organizar durante momentos específicos do jogo, assim, sabe? Vai mudando, consegue bem organizadinho, assim, tem umas mudanças bem interessantes esse time do Paulo Bento. 10 participações da Coreia do Sul em Copas do Mundo, inclusive sediando, né? Qual foi a melhor? 2002 essa, inclusive. E ó, vou dizer pra você, cara, quarto colocado a Coreia do Sul bater. Só que, claro, a gente tá falando do Jin-Soo Park também, né? Nessa época aí ele jogava muito no Manchester United, Sim, né? e então... foi uma Copa do Mundo polêmica, né? Porque teve o jogo do Brasil e Dinamarca lá, não, Brasil e Bélgica, desculpa, onde os belgas reclamam e algumas classificações da Coreia contestadíssimas. Mas, né, até que se prova o contrário, aconteceu. Curiosidades? Coreia é a única sede de Copa do Mundo onde a edição foi disputada em mais um país, porque foi Coreia e Japão. Abertura na Coreia, final no Japão, dessa Copa do Mundo. Então, e vai acontecer de novo, até então era única. Mas se você já está vendo em 2027, você já sabe que a Copa do Mundo aconteceu aonde, André Zanetti? Canadá, México e Estados Unidos. Olha só, o México. Só que assim, 200 Copas do Mundo? em 2027 vai continuar sendo a única sede dividida em 2. Exato. Porque em 3 já vai ter isso. Exato. Olha, palpite do Subiu a Bandeira. Eu acho, olha, que esse grupo não é o mais forte, não é o grupo da morte, mas eu acho que é o grupo que as forças estão mais próximas, as forças das seleções de uma para outra. Por isso tá? que eu digo que é o mais difícil. É mais difícil da gente analisar e palpitar. Mas antes da gente palpitar, a gente tem que dizer quantos escudinhos do Subiu a Bandeira, né? Quantas bandeirinhas? Uma, né? Foi passear. Uma e dá pra subir um pouquinho, mais uma bandeirinha. Foi passear, mas pode ir. Passear correndo por fora. E quem que vai passar? Nós temos agora um problema. Por quê? 4 seleções, veio passear, já foi Coreia do Sul, Gana, Uruguai e Portugal. Portugal eu creio que dá pra gente colocar que vai passar. Mas Gana e Uruguai, eu vou palpitar no Uruguai. Eu vou com Gana, então. Então, você decide quem que vai passar. Eita, galera! Porque saberemos isso nas próximas semanas. Pessoal, esse foi o Raio X da Copa.
Muito obrigado. Categoria aí. Que... Aí, depois de todo isso, olha quantos minutos teve os outros vídeos desse aqui, muita coisa, cara, muita pesquisa. Vai dar quase 1h30 de vídeo, né, pra vocês. É muita coisa que a gente precisa fazer para trazer esse conteúdo pra você. Então, o mínimo, deixa aquele likezinho maroto ali que já ajuda bastante. Eu sei de alguém que quer acompanhar a Copa, mas não sabe, é a minha namorada que bota pra ver o vídeo do Subir a Bandeira. Estamos aí pra explicar. Pessoal, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo o que você quiser. Durante a Copa vai ter alguns conteúdos aí, você vai ficar sabendo. Fique ligado no @Subir a Bandeira lá no Instagram. Beleza? É ou não é? Ó, o Qatar e o Equador já estão jogando lá na cidade.